Conselheiros, boa tarde, colegas. Vamos começar então a sessão ordinária de número 7 de 2025. O nosso primeiro ponto é a apreciação das minutas das atas 3 e 4 de 2025. A ata 4 já pediu os ajustes, a 3, que é um pouquinho mais longa, estou analisando. Podemos aprovar hoje somente a 4? Pode ser, De acordo, presidente. Ok. Então, está aprovada a ata de número 4, ficando a de número 3 para a próxima sessão. Vamos às matérias de hoje. Análise do processo 337-3900-222, que trata do recurso da CRERAL, Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, ao auto de infração número 2 de 2023, da AGERGS e SFE da ANEEL. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Pelo que me lembro, colegas, tinha ficado o conselheiro, já houve a sustentação oral da CRERAL, e, se não estou enganada, né? Está enganado, houve... não é esse processo, conselheiro. Não? Então aquele processo é de outra cooperativa, era a Serfox. Ah, exatamente. Tá bem. Então, este é um processo novo, que temos o relator, o conselheiro Algir Lorenzon, que pode iniciar, então, conselheiro. O senhor tem a palavra, por favor. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Eu quero inicialmente saudar Vossa Excelência e quero, na sua pessoa, estender essa saudação a todos os demais integrantes desta sessão. E vou, de imediato, então, passar a análise deste processo, senhora presidente. Já vou, de imediato, passar o exame do relatório. Trata o presente expediente de recurso da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, CRERAL, ao auto de infração número 0002/2023, emitido em decorrência de fiscalização realizada para verificar o processo de acesso à micro e mini geração distribuída no sistema de energia elétrica da permissionária. A equipe técnica da AGERGS elaborou o relatório de fiscalização, número RF 0026/2022, emitido em 4 de outubro de 2002. Tenho a impressão que aqui há algum erro. Esse relatório de fiscalização em 4 de outubro de 2002, perdão que na minha revisão eu não me dei conta. Imagino que ao invés de 2002 seja 2022. Mas isso é um detalhe que vai ser esclarecido depois. Imagino que seja, né, presidente? Desculpa, não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo, presidente. Eu tenho dificuldade, acho. Não estou ouvindo. Conselheiro, a assessoria já pode, verificando no processo, e daí nós corrigimos já, enquanto o senhor prossegue o relatório. Perfeito, porque a suposição minha é de que não se trata de assunto de 2002, né? Não, certamente não. Então, prossigo. Emitido nessa data, o respectivo termo de notificação 0005/2022, aí sim, onde foram registradas 2 constatações, 2 não conformidades e uma determinação, assim resumidas. Constatações. 1 e não conformidade 1. Não disponibilização de dados e ou informações requeridos pela SFE, ANEEL, AGERGS, causando dificuldades à fiscalização. Depois, a constatação 2 e a não conformidade 2. Negativa à conexão de acesso à geração distribuída de unidades consumidoras, com mini e microgeração de energia na sua rede de distribuição, por motivo não previsto na normativa do setor elétrico. E DT, determinação 1, no prazo de manifestação ao termo de notificação, a permissionária deve, 2 pontos, a, adotar as medidas necessárias
para a continuidade dos processos de acesso de geração distribuída que foram suspensos. B. Providenciar a vistoria e conexão das unidades que tenham projetos de GD, de distribuição, já aprovados. E C. Encaminhar à AGERGS a comprovação das medidas anteriormente elencadas. Quero esclarecer que a nossa assessoria, já atenta ao que disse no início da sessão, está confirmando aquilo que eu imaginava. Aquele relatório de fiscalização já aqui está no inciso 2. A equipe técnica da AGERGS elaborou o relatório de fiscalização, cujo número eu dei, emitido em 4 de outubro de 2022. Então, ali consta exato, é 2022. Feita esta correção, eu prossigo, então, senhora presidente. Posso fazê-lo? Por favor. Então, agora, após a análise da manifestação da concessionária ao termo de notificação, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado decide pela lavratura do auto de infração 0002/2023, em razão de terem sido confirmadas as não conformidades apontadas. Foi estabelecida a aplicação da penalidade de multa no valor total de R$ 523.605,86, com base no parágrafo 2º do artigo 27 da Resolução Normativa ANEEL número 846/2019. Tempestivamente, a concessionária apresenta recurso ao auto de infração emitido, expondo os fatos e fundamentos a seguir resumidos. 2 pontos. Primeiro, síntese dos fatos. Em 1º de abril de 2022, a AGERGS enviou o ofício número 71/2022, orientando a permissionária a adotar medidas a respeito das solicitações de conexão de mini e microgeração distribuída e solicitou o envio de relatórios quinzenais com informações. Em resposta, na data de 20 de abril de 2022, a CRERAL, por meio do ofício CRERAL número 12/2022, juntou o requerimento da medida cautelar interposta pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, Infracoop, onde foi requerida a suspensão da obrigatoriedade de atendimento dos pedidos de conexão de micro e mini geração distribuída para as cooperativas, as quais ela representa, dentre elas a CRERAL. A AGERGS, mesmo com a resposta acima, entendeu que a CRERAL não cumpriu com a determinação, eis que não apresentou os relatórios quinzenais conforme cronograma. Em 16 de agosto de 2022, a diretoria da ANEEL emitiu o despacho 2202, informando a decisão sobre o pedido de reconsideração interposto pela Infracoop, conhecendo o mesmo, mas negando o provimento quanto ao mérito. Em 4 de outubro de 2022, a AGERGS emitiu o termo de notificação número 0005/2022. Tempestivamente, a CRERAL se manifestou em relação ao termo de notificação, informando que, apesar de ter sido negado o provimento à medida cautelar interposta pela Infracoop, os relatores da ANEEL destacaram que devem ser analisados individualmente os casos específicos de inviabilidade de conexões de micro e mini geração distribuída, e que esse é o caso da permissionária CRERAL, que conta com casos concretos de inviabilidade técnica de conexão. 2. Do cerceamento de defesa. A CRERAL, em diversas oportunidades, juntou farta comprovação dos casos específicos de inviabilidade técnica de conexão de micro e mini geração em seu sistema de distribuição, tendo reiteradamente requerido diligência por meio de realização de audiência para a exposição dos elementos técnicos e fáticos, visando demonstrar os casos específicos e os impactos das conexões dos micro e mini geradores em seu sistema de distribuição. Portanto,
Portanto, prossigo. Frisa-se que a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição da ANEEL e a AGERGS não atentaram para, eu abro aspas aqui, não atentaram para a interpretação advinda da diretoria da ANEEL quanto à competência delegada e apenas se limitaram a permitir o prosseguimento da fiscalização e aplicação das penalidades, sem realizar a análise cabível ao caso em tela, deixando de tratar os casos específicos de forma individualizada. Fecha aspas. Tal inércia do órgão regulador e fiscalizador quanto às diligências necessárias de acordo com a competência delegada, frisada inclusive no voto do relator da medida cautelar interposta pela Infracop, pode ser observada da leitura dos ofícios ora juntados. Além disso, conforme imagem a seguir, comprova-se que a CRERAL foi diligente e exauriu todas as formas de buscar junto à ANEEL a apresentação dos casos concretos, chamados casos concretos, o que por si só já demonstra inequivocamente o cerceamento de defesa em tela. Frisa-se que, mesmo de forma objetiva, a CRERAL demonstrou documentalmente à ANEEL e à AGERGS as peculiaridades e os casos específicos da CRERAL. Eis que no ofício CRERAL 27/2022 apresentou análise técnica referente à inviabilidade técnica, usando como exemplo o alimentador AL17 Jacutinga, evidenciando todos os impactos que os deferimentos dos pedidos de conexão poderiam gerar. Por estas razões, a CRERAL requer que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, eis que resta evidente o cerceamento de defesa, uma vez que não foram considerados aspectos técnicos demonstrados documentalmente e não foi designada a audiência requerida para a exposição dos elementos técnicos e fáticos que as conexões das micro e mini geradoras podem gerar, o que inviabilizou a análise do caso de forma específica, conforme preconiza a ANEEL. 3. Da qualidade dos serviços prestados. A CRERAL faz história desde 1969, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do cooperativismo. Merece que seja aplicado nada a mais do que a própria legislação determina e que se analisem individualmente os casos específicos. Aqui está grifado. A título de elucidação, esclarece que a cooperativa possui mais de 7.000 associados e já tem ligadas 73 unidades consumidoras com geração distribuída. 4. Do não cometimento das irregularidades constantes no auto de infração. A situação se trata de um caso específico que deve ser analisado de forma individualizada, em razão da evidente inviabilidade técnica em realizar as conexões de micro e mini geração. Dos impactos, eu inciso primeiro, dos impactos na qualidade de energia fornecida devido à alta inserção de geração distribuída nas redes de distribuição da CRERAL. 2 pontos. A inserção nos sistemas de distribuição altera os perfis de tensão na rede devido à mudança dos fluxos ativos e reativos. A situação mais crítica é detectada quando se verifica a geração máxima nos períodos de cargas mínimas, podendo ocorrer transgressão do limite máximo de tensão estabelecido nos procedimentos de distribuição. E inciso 2, da inviabilidade técnica de alguns alimentadores. A CRERAL recebeu e protocolou os pedidos de conexão apresentados por seus consumidores, tendo realizado as análises técnicas competentes e efetivado as conexões até os limites das respectivas viabilidades técnicas de seus alimentadores. Devido às usinas fotovoltaicas em operação, detectou-se a violação do limite superior adequado de tensão, conforme dispõe o módulo 8 do PRODIST, para diversos pontos da rede de distribuição, devido à sobrecarga de sistemas fotovoltaicos no referido alimentador. Desta forma, diante do exposto, conclui-se que, 2 pontos. A. Ocorrem exposições a riscos operacionais de segurança e de responsabilidade ao sistema e equipamentos dos demais consumidores associados. B. Há o comprometimento da segurança das equipes de trabalho
envolvidos em intervenções na rede de energia elétrica. C. Incapacidade de atender a legislação quanto aos níveis de tensão, pois os conecta aos GDs ou fornece energia elétrica nos padrões exigidos pela ANEEL. Portanto, está evidenciado que há fundamentos técnicos para justificar que a CRERAL não está descumprindo preceitos regulamentares e normativos da ANEEL, e sim está sendo diligente para garantir a qualidade do fornecimento de energia para seus consumidores, bem como está preservando a segurança das pessoas e das instalações elétricas próprias e da supridora RGE-Sul. 3. Do impacto financeiro a ser suportado pelos consumidores associados da CRERAL. 2 pontos. Os investimentos que precisariam ser realizados para preservar a segurança da rede e possibilitar a ligação de alguns casos específicos envolvem um custo elevado, que impactariam nos valores pagos por todos os consumidores. Nesse sentido, é cristalinamente observado que a geração distribuída fotovoltaica impacta os consumidores geradores e os demais consumidores de formas distintas. Os consumidores geradores são subsidiados pelos demais consumidores. Assim, repassando os custos da distribuição para os demais consumidores, os quais são aqueles que não possuem geração distribuída. Não é razoável que os não optantes de geração distribuída, que no caso da CRERAL são a grande maioria, financiem a geração distribuída por meio da elevação das tarifas. 4. Da falta de normatização do setor elétrico para compensação das permissionárias em casos de inversões de fluxo em ponto de conexão com sua supridora, energia reversa. 5. Do risco ao equilíbrio econômico-financeiro da CRERAL. Por estas razões, resta clarividente que a CRERAL não está se negando a cumprir com a legislação, mas sim vem aguardando um posicionamento, visando a análise específica e de forma individualizada quanto aos problemas que vem enfrentando, pois não há como cumprir a legislação sem esbarrar nas problemáticas em questão. 6. Do PRODIST, módulo 8, qualidade da energia elétrica. A inserção da geração distribuída reduz o fornecimento de potência ativa da subestação no sistema durante o intervalo de tempo de atuação dos sistemas fotovoltaicos. Porém, se essa produção de potência ativa for superior à energia fornecida pela subestação, comprometerá os sistemas de distribuição de energia elétrica, devido ao fluxo de potência reverso emitido pela geração e afetará os níveis de tensão acima do tolerável pela ANEEL. Visando o fornecimento de energia elétrica de qualidade a todos os seus consumidores associados, a CRERAL analisou os impactos que a conexão das micro e mini geradoras poderia ocasionar a todos os seus consumidores. Portanto, resta evidente, por todo o já exposto, que os casos em que houve negativa de conexão por parte da CRERAL são situações especificadas e precisam ser vistas como tal. E depois, subsidiariamente, da conversão das multas para advertência. A CRERAL ainda aguarda um posicionamento efetivo da ANEEL, pois mesmo com todas as exposições realizadas no decorrer do presente processo administrativo, nenhuma solução foi apresentada por parte da ANEEL, e a AGERG se limitou a encerrar o caso, entre aspas, e aplicar multas, ou seja, o processo administrativo somente teve um fim pecuniário. E aí, abre aspas novamente e diz, embora a AGERGS não tenha considerado os elementos técnicos apresentados, bem como se mostrou inerte nas vezes que fora pleiteada a oportunidade para a realização de audiência para a exposição dos elementos técnicos e fáticos, estamos diante de uma decisão impositiva, sem que se avaliem as consequências, que são muitas. Portanto, prossegue, considerando que não há critérios objetivos que possam justificar que as infrações supostamente cometidas pela CRERAL não são de baixo potencial ofensivo, é plenamente cabível a conversão da penalidade de multa em advertência. Ademais, ainda diz,
A ausência de antecedentes, reincidência, comprova a conduta ilibada da CRERAL. Inclusive, a CRERAL é certificada pela ISO 9001, onde um dos índices de qualidade é medido pela pesquisa de satisfação pós-atendimento, onde a CRERAL possui um índice de satisfação de 96,6% de aprovação no trato das reclamações. Por todo o exposto, no presente recurso, caso seja mantido o entendimento de que a CRERAL cometeu as infrações, o que não se acredita, requer que a penalidade de multa seja convertida em advertência, conforme determina o artigo 6º da Resolução Normativa número 846 de 2019. E segue, número 2, do valor da multa, da dosimetria e da penalidade. Caso mantida a aplicação da multa, considerando o valor elevado e considerando as peculiaridades da situação, no caso em Testilha, é plenamente aplicável o disposto no artigo 22, parágrafo 6º da Resolução Normativa 846 de 2019. A CRERAL não possui reincidência ou antecedentes, tendo conduta ilibada, onde as suas decisões apenas visam o melhor a todos os associados, priorizando o interesse coletivo e sempre almejando entregar energia elétrica de qualidade, exatamente como preconiza a ANEEL. Não faltariam justificativas ao órgão fiscalizador para embasar a sua decisão de aplicar metodologia de cálculo distinta ao presente caso. Ademais, caso esse processo não fosse o meio adequado para a discussão das problemáticas levantadas pela CRERAL, a ANEEL e a AGERS deveriam ter esclarecido isso desde o princípio. Assim, a CRERAL adotaria as medidas cabíveis. O disposto no parágrafo 6º do artigo 22 da referida resolução certamente deve ser considerado ao aplicar qualquer eventual penalidade em desfavor da CRERAL, pois o caso em tela não se trata de uma mera irregularidade, mas sim de um caso específico que deve ser analisado de forma individualizada. Vou pedir licença que eu vou tomar um pouco d'água. Prossigo. Por todo exposto, a CRERAL requer preliminarmente, A1, seja suspensa a exigibilidade do pagamento da multa, deixando de aplicar o disposto no artigo 40 da Resolução Normativa 846 de 2019. Eis que deverá ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com base nos fatos e fundamentos contidos no presente recurso. A2, seja reconhecida a nulidade do auto de infração, eis que resta evidente o cerceamento de defesa, uma vez que não foram analisados os elementos técnicos apresentados e não houve designação da audiência ou diligência requerida para a exposição dos elementos técnicos e fáticos que as conexões das micro e mini geradoras estão gerando, o que inviabilizou a análise do caso de forma específica, conforme preconiza a ANEEL. B, no mérito, B1, sejam acolhidas as justificativas apresentadas no sentido de que foram efetuadas as conexões de micro e mini geração distribuída dentro das possibilidades técnicas existentes e que as inviabilidades técnicas de conexão ocorrem no âmbito dos, entre aspas, casos concretos de incapacidade. E, com isso, seja reconhecido o não cometimento das irregularidades constantes no auto de infração, anulando-se o mesmo. P2. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as justificativas e seja mantida a penalidade, requer a conversão das multas para advertência, conforme prevê o artigo 6º da Resolução Normativa 846/2019. E B3. Subsidiariamente, caso a penalidade de multa seja mantida, o que não se acredita, requer que seja aplicado o disposto do parágrafo 6º do artigo 22 da Resolução Normativa 846/2019, reduzindo expressivamente o valor fixado a título de multa. Em sede de juízo de reconsideração,
Na informação 44/2023, a Gerência de Energia analisa as razões apresentadas pela permissionária e decide por 2 pontos. 1. Manter as não conformidades e a determinação apontadas no relatório de fiscalização, por terem sido consideradas insuficientes as alegações apresentadas. E 2, alterar o valor da penalidade aplicada para não conformidade NC2, ficando estabelecida a multa, a aplicação de multa no valor total de R$ 343.838,24, correspondente a 0,8065% do faturamento anual da CRERAL. É o relatório. Agora, eminente presidente, eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso prosseguir no exame da fundamentação. Pode prosseguir, conselheiro. Nós não temos pedido de sustentação oral pela permissionária, então, por favor, fique à vontade. Obrigado. Vou fazê-lo, então. Da fundamentação. A AGERGS atua na área de energia elétrica por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação e por previsão na Lei Estadual 16.266 de 2024. A fim de verificar a conformidade do processo de acesso de micro e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica da permissionária CRERAL, a AGERGS inaugurou o processo de fiscalização em tela em face da identificação de indícios por meio da atividade de monitoramento da fiscalização realizada pela ANEEL, de que algumas permissionárias não estariam recebendo ou estariam deixando de analisar novas solicitações. Dispõe a resolução ANEEL 846/2019 que as infrações à legislação setorial, bem como a inobservância aos deveres ou às obrigações decorrentes dos contratos de concessão ou aos demais atos administrativos de efeitos concretos expedidos pela agência, sujeitarão o agente infrator a penalidades. A mesma resolução contempla a regulamentação para a imposição das penalidades previstas e divide as infrações em 5 grupos, aos quais correspondem limites percentuais de até 2% do valor da receita operacional líquida, referente aos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração, dispondo que, 2 pontos, artigo 9º, constitui infração do grupo 1, inciso 6º, deixar de enviar ou disponibilizar informações ou documentos solicitados pela ANEEL nos prazos e nas condições estabelecidas. Artigo 13º, constitui infração do grupo 5, inciso 7º, deixar de assegurar livre acesso aos sistemas de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou de efetuar o atendimento a acessantes nos prazos e nas condições estabelecidas. Conforme consta na exposição de motivos para o auto de infração emitido, restou caracterizada a ocorrência de infrações decorrentes das não conformidades apontadas pela equipe de fiscalização, estando explicitados os dispositivos legais e contratuais infringidos, bem como o enquadramento previsto para cada uma. Em que pesem as alegações apresentadas, não foram encontradas razões para o cancelamento ou nulidade das penalidades aplicadas. Como registrado na informação 44/2023, GPE, a qual me reporto, a alegação de que os casos de inviabilidade de acesso deveriam ser analisados individualmente não deve prosperar, pois os problemas alegados pela Infracorp, no citado julgamento realizado pela diretoria da ANEEL, caracterizam dificuldades técnicas para a absorção da injeção da energia entregue pela micro e mini geração na rede de distribuição, e não a inviabilidade técnica da conexão. Cabe transcrever os seguintes trechos da referida informação. Verifica-se que a distribuidora avaliou as implicações da conexão pretendida pelo usuário e apontou limitações técnicas, sem ter avaliado possíveis alternativas de conexão, mesmo que isso implicasse em obras na rede de distribuição e tratativas junto à supridora. Logo, embora houvesse impeditivos técnicos para a conexão da geração distribuída na infraestrutura existente,
A CRERAL não apresentou estudos para a proposição de alternativas de conexão, tampouco diligência junto à supridora para buscar as condições necessárias para a proteção do sistema elétrico e dos usuários e do tratamento comercial do fluxo da energia reversa no ponto de suprimento. Assim, mesmo observando um caso pontual apresentado pela CRERAL, ainda há a carência da demonstração de inviabilidade técnica para a conexão, mediante a apresentação dos estudos das alternativas técnicas. A ausência dos estudos das alternativas técnicas também traz prejuízo aos argumentos da distribuidora quanto às implicações econômicas, financeiras e tarifárias presentes no recurso. Por não haver tais estudos, não há como se avaliar qual seria o tamanho dos impactos alegados. Ainda assim, considerando que a competência da fiscalização restringe-se à observância do cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares, o tratamento de casos pontuais que possam refletir em exceção ao regramento geral são de competência da diretoria da ANEEL e, ou, por delegação, a Superintendência de Regulação da Distribuição, SRD. Quanto à ponderação da CRERAL de cerceamento de defesa, verifica-se que a diretoria da ANEEL avaliou exaustivamente o assunto no julgamento da medida cautelar interposta pela Infracom e no seu pedido de reconsideração. Sobre o processo de fiscalização, ressalta-se que a distribuidora teve diversas oportunidades em apresentar seus relatórios quinzenais, o que não o fez, refletindo com isso em prejuízos à fiscalização no aprofundamento da sua análise. Logo, o procedimento de fiscalização respeitou o trâmite decisório da ANEEL, que em sua decisão final não identificou inviabilidade técnica que ensejasse a conduta da distribuidora em impedir a conexão de micro e mini geração. Contudo, quanto à dosimetria adotada, em sede de juízo de reconsideração, houve a alteração da abrangência atribuída à não conformidade NC2. Concluiu-se que as negativas de acesso de conexão de geração distribuída ocorreram para somente 4 dos 15 alimentadores da permissionária, restando modificado, portanto, o valor da multa aplicada. Quanto à conversão da multa em advertência, acolho a manifestação da Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, que apontou que, apesar de não existir residência específica, não se trata de conduta de baixa ofensividade, o que impede a conversão solicitada. Por fim, cabe ressaltar que, na definição das penalidades, foram devidamente ponderados a abrangência, a gravidade, os danos para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida e as circunstâncias agravantes e atenuantes de cada infração. Assim sendo, resta claro que foram observados no auto de infração em tela os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a valoração da situação encontrada. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. Posso agora emitir o meu voto, senhora presidente? Por favor, conselheiro. Então, o meu voto é o seguinte, senhora presidente, senhores conselheiros. 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, CRERAL, mantendo a decisão da Gerência de Energia Elétrica da AGERGS de aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 343.838,24, referente ao auto de infração 0002/2023, AGERGS. 2. Oficiar a permissionária da presente decisão com prazo de 20 dias para recolhimento da multa ou de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, a contar do recebimento da notificação conforme a resolução normativa ANEEL número 846/2019. É como voto.
eminente conselheira presidente e eminentes conselheiros. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra agora para o conselheiro Marcelo Spilk para a revisão do processo. Obrigado, senhora presidente. Saúdo aqui os conselheiros, presidente, os diretores, demais servidores aqui da casa, os demais que acompanham aqui, né, poder concedente, usuário, concessionárias que estão aqui acompanhando a nossa sessão. Então, item 4 da revisão. Conforme disposto no regimento interno, confirmo a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, Algir Lorenzon, acompanhando seu voto. Obrigada. Pergunto aos conselheiros Lucas e Porce se tem alguma observação, algum questionamento? Não, presidente. Ok, então, pela ordem regimental, o meu voto é no sentido de acompanhar o voto do conselheiro Lorenzon. Passo para o conselheiro Porce. Também acompanho o voto. Conselheiro Lucas. Também acompanho o voto, presidente. Ok. Então, proclamando aqui o resultado do processo 2.1 da nossa pauta, processo 337-3900222, o Conselho Superior acompanha, acolhe por unanimidade o voto do conselheiro Algir Lorenzon. Vamos passar para o ponto 3 da pauta, deliberações em procedimento simplificado. Proposta de deliberação do conselheiro relator, Algir Lorenzon, relativa à intenção de transferência de ações da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha por parte da controladora Gregor Participações Limitada. O processo é o 1977-3900-242. Conselheiro Lorenzon, hoje é com o senhor. Obrigado. Esta proposta de deliberação de número 9 para 2025, eu analiso da seguinte forma, senhor presidente. Como disse Vossa Excelência, trata-se, o objeto é a alteração do controle acionário da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. Senhores conselheiros, senhora conselheira, através do ofício DP 145, que estão as folhas 3, do documento 047-1225, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. requer a autorização para a alteração do seu controle societário, que passará a ser exercido pela sociedade jurídica de Silva e Bertoli, Empreendimentos e Participações Societárias S.A., juntamente com Amadeu Clóvis Greca, na qualidade de pessoa jurídica. A Procuradoria Setorial, junto à Secretaria de Logística e Transportes, conforme se vê as folhas 94 e 99, do documento 047-1225, sugeriu 2 pontos. O encaminhamento do processo à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERES, para ciência e manifestação, em observância à cláusula 25.3 do Contrato de Concessão número 50/2022, quanto à intenção da sociedade empresária Gregor Participações Limitada, que participa do controle da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., transferir suas ações correspondentes a 50% do capital social da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. a Amadeu Clóvis Greca, pessoa natural, hoje usufrutuário da Gregor. O processo foi encaminhado à AGERES e, através da informação setorial número 7/2025, documento 047-7485, apresentou a legislação que estabelece as diretrizes para a delegação da prestação de serviços públicos a particulares, estabelece que a transferência, tanto da concessão quanto do controle acionário da concessionária vencedora do certame, requer a aprovação do poder concedente, sob pena de caducidade e, via de consequência, extinção da concessão. E prossegue.
A alteração do controle societário de uma concessionária de serviço público não é vedada per si, mas está sujeita a condições rigorosas, conforme disposto no artigo 27 da Lei 89/87 de 1995. Esse dispositivo estabelece que qualquer transferência de controle acionário ou modificação substancial na composição societária da concessionária depende de prévia autorização do poder concedente, após análise particularizada e comprovação de que a nova controladora possui capacidade técnica, econômico-financeira e idoneidade para assumir as obrigações contratuais. No caso em apreço, relativamente ao controle societário, o contrato de concessão 50/2021, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, além de conter previsão de idêntico teor, minudencia, conforme se vê a subcláusula 25.4, as situações em que caracterizam alteração no controle societário, dentre elas mudanças diretas ou indiretas no controle ou grupo de controle que possam implicar alteração no quadro de pessoas que exerçam a gestão de negócios da concessionária, exigirá a aprovação do Estado. Por força das disposições contratuais, conforme subcláusula 25.3, a AGERGS possui o dever de opinar previamente à decisão do poder concedente acerca do pedido de transferência do controle societário da concessionária, o que veio a ser corroborado pelo que recentemente dispôs a Lei Estadual 16.266/2024, que revogou a Lei Estadual 10.931 de 1997, no tocante às competências desta agência de regulação. Consoante prescreve o artigo 7º da aludida Lei Estadual 16.266 de 2024, a AGERGS manteve a competência para dar anuência prévia à autorização do poder concedente quanto aos atos de cisão, fusão e transferência de controle acionário de empresa concessionária, permissionária ou autorizada. Verbes, artigo 7º. A AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. 2 pontos. Inciso 18º. Dar anuência prévia aos atos de cisão, fusão e transferência de controle acionário da empresa concessionária, permissionária ou autorizada. Desse modo, e diante das nossas atuais competências legais, opina-se pela inexistência de óbice jurídico a transferência onerosa de ações realizada pela empresa Gregor Participações Limitada, que implica na alteração dos acionistas controladores da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Assim, diante do analisado, opina-se pelo encaminhamento do expediente ao Conselho Superior, fins de manifestação quanto à possibilidade de aprovação da alteração do controle societário da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Após, pela devolução do PROA 24/1800.0001461, dígito 9, à Secretaria de Logística e Transportes, única competente para a autorização perseguida pela concessionária. Diante do exposto, e considerando o que consta no presente processo, proponho a este Conselho dar anuência aos atos de transferência de controle acionário da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., conforme consta no presente expediente. E assim é, senhora presidente. Ok, conselheiro, obrigada. Conselheiro Marcelo é o revisor. É isto, conselheiro? Sim. Por favor. Bem, esse é um processo simplificado, né, senhora presidente, mas de qualquer forma aqui, dentro da minha atribuição de revisão, eu estou de acordo com a proposta de deliberação apresentada aqui pelo conselheiro relator, Algir Lorenzon, e
Então, confirmo, né, confirmo a qualidade, a veracidade dos fatos apresentados aqui e estou, então, de acordo com o apresentado, a proposta. Ok, obrigada. Alguma observação, conselheiros? Da minha Não? parte, nenhuma. Não. Bem, eu acompanho o voto do conselheiro Lorenzon para a anuência da transferência do controle societário da Caminhos da Serra Gaúcha. Conselheiro Porce, Também acompanho a proposta do conselheiro Lorenzon. conselheiro Lucas, Também acompanho a proposta do conselheiro Algir. ok. Então, por unanimidade, o Conselho Superior decidiu pela anuência da transferência das ações da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, da transferência do controle societário, conforme processo 1977-3900-24-2. Seguimos, então, na nossa pauta. 3.2 é a deliberação sobre a realização de consulta pública e audiência pública no processo 1578-3900-24-2, que trata da proposta de resolução normativa para a definição de condições gerais, critérios e parâmetros para aplicação de sanções pela GERCS, no Rio Grande do Sul, aos concessionários dos serviços de distribuição de gás canalizado, no caso, como é um só, né, a concessionária do serviço de distribuição de gás canalizado e aos comercializadores registrados pela agência. Proposta do conselheiro Algir Lorenzon, 6 de março a 26 de março, para consulta pública e no dia 26 de março, quarta-feira, às 14 horas, na modalidade online, o dia da audiência pública. Perfeito. É isso mesmo, senhora. Podemos aprovar? De acordo, presidente. Sim, Aprovado. de acordo, presidente. Ok. 3.2, a proposta do conselheiro Algir Lorenzon para o processo 1578-3900-24-2 foi aprovada por unanimidade. Proposta de consulta e audiência pública. Comunicações. 4.1. A diretoria-geral informa a emissão do termo de arquivamento de notificação número 2 de 2025 da Diretoria de Saneamento e Irrigação para a Corsã, referente à fiscalização realizada para a verificação do fornecimento das credenciais para o sistema comercial de forma remota aos servidores da GERCS. Esta fiscalização foi instaurada. Acho que o conselheiro, que o diretor pode explicar melhor, né, diretor? Pois não, presidente. Eu conheço, mas eu acho que o senhor, como está propondo, acho que pode explicar. Pois não. Boa tarde, senhora conselheira presidente, conselheiros, demais presentes. Então, trata-se do processo 958-3900-244, cujo objetivo é fiscalizar eventuais objeções por parte da concessionária às fiscalizações técnicas e comerciais realizadas pela GERGS. Feita a notificação, a concessionária, então, concedeu os acessos remotos aos servidores indicados, pelo qual foi emitido, então, o termo de encerramento após regularizada a situação junto à Corsã dos acessos para fiscalizações comerciais, fiscalizações técnicas junto à companhia. Senhora presidente. Sim, obrigada. Alguma observação? Algum questionamento? Não? Então, ok. Aqui na nossa pauta tem convites e assuntos gerais. Não tenho nenhum convite para compartilhar aqui com os senhores. Assuntos gerais também não. Assuntos gerais 1, que a nossa sessão da semana que vem vai estar postergada. Deixa eu só pegar aqui só um minutinho, vou pegar o calendário. A nossa sessão será realizada no dia 27, é isso? Às 14 horas? 27 às 14 horas. Ok.
Então, vamos divulgar, então, no site a mudança excepcional em função de um evento de concessões que os conselheiros vão participar no início da semana, o que vai impedir, então, a nossa sessão na terça-feira, como é praxe. Então, fica para o dia 27, às 14 horas, a sessão do Conselho Superior. Aí, colegas, pergunto se há algum outro assunto para compartilhar, o convite mesmo. Não? Diretor-geral? Obrigado, presidente. Ok. Então, diante da finalização da nossa pauta, encerramos aqui a sessão do Conselho de número 7 de 2025, nos encontrando, então, na próxima quinta-feira, sem ser dessa semana, né? Sem ser amanhã, na próxima quinta, às 14 horas. Até logo, colegas, demais presentes. Até logo, presidente. Um bom Até logo. resto Boa tarde, de diretor. semana.